Fala, tudo certo? Eu sou o Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Galera, você sabia que nós temos um vizinho aqui na América do Sul que pode ser considerado um país bilíngue? Eu acredito que muita gente não sabe disso, mas vai ser o tema desse vídeo. Falaremos sobre o Paraguai, tá? O Paraguai que é um país bilíngue. Vocês vão entender melhor essa questão. Então, Paraguai é um país bilíngue, mas antes, roda a vinheta. Então vamos lá, gente, vamos dar alguns dados sobre o Paraguai, vamos falar sobre o país, tá? A República do Paraguai. Ele está localizado no centro da América do Sul, ele não tem saída para o mar, ele faz fronteira com o Brasil, com a Argentina e com a Bolívia, tem quase 410 mil quilômetros quadrados, ele é um pouco maior aí que o Mato Grosso do Sul e abriga mais de 7 milhões de habitantes, esse dado de 2021. A capital é Asunción, ou Assunção, em português, com um pouco mais de 500 mil de habitantes, e as línguas oficiais são espanhol e guarani. Falaremos mais sobre isso no futuro, tá, gente? O que importa, por enquanto, são apenas informações sobre o país. Quanto ao nome do país, a origem ela é incerta. Eles sabem que inicialmente foi nomeado o rio com o nome Paraguai, tá? O rio Paraguai, e posteriormente nomearam o país. E há várias versões desse nome Paraguai. Ele pode significar água que vem do mar, água dos Paiaguais, que é um povo que vivia ali perto do rio, rio que passa pelo mar, rio dos marinheiros ou rio coroado. E uma outra curiosidade, o Paraguai é uma das poucas bandeiras no mundo que ela tem dois lados, porque os brasões no seu anverso e no seu reverso, eles são diferentes. Então, alguns dados aqui sobre o país, tá, gente? Vamos falar um pouquinho de história? A história do Paraguai, bem resumidamente, gente. Então, até a chegada dos colonos espanhóis no século XV, o território do atual Paraguai era habitado por diversas etnias ameríndias, tá, gente? E a dominante eram os guaranis. E durante a colonização e para garantir os territórios, a Espanha ela fundou vários vilarejos e povoados no território que hoje é o Paraguai. E ele incentivava a miscigenação com os nativos, tá? Entre europeus e nativos. E esse foi um dos fatores principais da formação étnica do Paraguai hoje. Dando um pulo no tempo, a independência aconteceu só em 1811, não teve qualquer tipo de luta ou guerra. Até 1840, naquele tempo, era governado pelo Dr. Francia, que eles chamavam no país, ou El Supremo. Na verdade, o Dr. Francia era o José Gaspar Rodríguez de Francia. O Paraguai, nesse período, ele ficou completamente isolado do resto do mundo, ele não tinha relações diplomáticas com outros países, você não podia nem sair e nem entrar no Paraguai. Daí, entre 1864 até 1870, aí o Paraguai ele entrou em conflito com o Brasil, Argentina e Uruguai, num conflito que chamamos por aqui de Guerra do Paraguai, e no final desse conflito o Paraguai perdeu 30% do seu território e 50% da sua população. O país foi dizimado. E durante o século XX ele passou por vários governos civis e militares instáveis, e a primeira eleição democrática acontece no país só em 1993, quando foi eleito Juan Carlos Wasmosy Monti, e a Constituição atual que rege o país é de 1992. E uma curiosidade, em 2021, o presidente do Paraguai é o Mário Abdo Benítez, que lá é conhecido como Marito. Ele está no poder desde 2018, tá? Bom, já falamos um pouquinho sobre o país. Falamos bem resumidamente da sua história, tá? Agora a gente tem que falar sobre a demografia do país. Não há dados oficiais sobre as etnias do Paraguai, tá? Pois o órgão que é responsável pelo censo, pelas estatísticas do país, que é o DGEEC, ele não incluiu o conceito de etnia nessa pesquisa, só que estima-se sim que a maioria dos paraguaios vem da mistura entre indígenas e europeus. O processo que começou lá no domínio espanhol, que a gente falou no bloco anterior, tá, gente? Depois do extermínio dessa população na Guerra do Paraguai, o país recebeu muitos imigrantes, principalmente da Europa e da Ásia, e aí ocorre uma nova mestiçagem com esses estrangeiros que chegavam no país. Segundo estudos de 2016, geneticamente falando, tá, gente? Geneticamente, 55% dos paraguaios têm genes europeus, 38% têm genes ameríndios e 8% tem genes africanos, só que por outro lado o Paraguai tem o menor percentual de indígenas da América Latina, 1,68% da população, e o menor percentual de afrodescendentes também na América Latina.
e até 1760, 60% da população era composta aí por indígenas e a maioria absoluta de guaranis. E aí, tá gostando do vídeo? Então, rapidinho, desce aí e deixa um gostei pra gente. E se você não fez ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificação de novos vídeos. Peço para vocês também, espalhem esse vídeo em suas redes sociais, no seu WhatsApp, com seus amigos e parentes, para você ajudar esse canal a crescer, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Agora sim, gente, falaremos sobre as línguas faladas no Paraguai, tá, gente? A primeira é o Guarani, que é uma língua do tronco linguístico Tupi, que em 2020 era falado aí por cerca de 6,5 milhões de pessoas, esse dado do Ethnologue 2020. Ele é falado na Argentina, no Brasil, mas ele é língua oficial na Bolívia e no Paraguai. Os dois únicos países da América do Sul que tem uma língua ou línguas ameríndias como oficial, tá? Já o espanhol foi trazido pelos conquistadores europeus e a sua variante local é conhecida como espanhol paraguaio. O espanhol paraguaio, gente, ele é muito parecido com o espanhol falado no nordeste da Argentina e essa variante aí, ela surgiu graças à presença de jesuítas nessas regiões e o espanhol paraguaio ele sofre forte influência do Guarani. Então vamos lá, gente. Agora eu vou mostrar de fato que o Paraguai ele é um país bilíngue, tá? Eu separei vários dados aqui. É bom a gente saber que até a queda do governo do ditador Alfredo Stroessner, o Stroessner ele ficou de 1954 até 1989, 35 anos no poder. Nesse período, o Guarani era proibido e era repreendido nas escolas e nas ruas do país. Só que em 1992, na Constituição que a gente já citou, inclusive, essa Constituição, ela oficializou o país como bilíngue e multicultural e estabeleceu aí que o espanhol e o Guarani são as línguas oficiais do país. O espanhol ele é compreendido aí por 90% da população, enquanto o Guarani ele é entendido por 77% da população. Você percebe que as duas línguas, mesmo para que não seja a primeira língua, há muita gente que entende a outra. E apenas 7,93% dos paraguaios falam apenas o Guarani e não entendem o espanhol. E esses números estão caindo, tá? Nos últimos 30 anos. E segundo o Censo Nacional de População e Habitação de 2012, que também foi feito pelo DGEEC, que é mais ou menos o IBGE do Paraguai, nos lares, nas suas casas, 46,3% da população usa o espanhol e o Guarani juntos, 34% fala apenas Guarani, 15% apenas espanhol e o restante outras línguas, ou seja, você percebe que quase metade da população do Paraguai diz que usa o Guarani e o Paraguai nas suas casas, ou seja, de fato são bilíngues. E em 2010, gente, o país ele aprovou a chamada Lei de Línguas, que estabelece que todos os documentos oficiais do país deveriam ser traduzidos também para o Guarani, assim que fosse lançada uma gramática oficial da língua. Só que em 2018, a Academia de Língua Guarani publicou a sua primeira gramática, a primeira gramática oficial do idioma. E além disso, o paraguaio ele tem o direito a um julgamento em espanhol ou em Guarani e foi criada uma secretaria, a Secretaria de Políticas Linguísticas, para promover o uso da língua em todas as esferas do governo. Inclusive, se você acessar o site oficial do governo paraguaio, você pode escolher entre uma versão em espanhol e uma versão em Guarani. Então, em resumo, tá, gente? O Guarani é símbolo da identidade cultural paraguaia e é também aí um instrumento de união nacional e é a principal língua da população paraguaia e mesmo com a diminuição da população nativa, políticas públicas garantiram aí a perpetuação e o fortalecimento dessa língua no país. O Paraguai é um país bilíngue. E chegou ao fim mais um vídeo do Mundano. Gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço para você seguir a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você acha que esse vídeo valeu algum tipo de doação, aí embaixo do player tem o botão Valeu. Você tem valores mais altos ou mais baixos. Você escolhe se você quiser. Mas o seu view, você que está chegando até aqui no finalzinho do vídeo, a sua inscrição e a sua recomendação para seus amigos e parentes, galera, isso já é uma excelente contribuição para a gente também. A gente se vê na próxima semana em mais um vídeo do canal Mundano, sempre às quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau.